Olá a todos, bom, gente, vem aqui fazer mais um vídeo agora em relação aos sinais e pontuações no texto hebraico. Será que realmente mesmo o hebraico era triconsonantal? Ou seja, a sua raiz era somente consoante? Ora, só havia consoantes, então como é que eles pronunciavam então essas vogais? Já que todos eruditos ou vídeos que eu tenho visto aí dizem que no hebraico não existiam vogais, somente consoantes. Mas será isso mesmo verdade? Bom, eu sou o professor André Marcelino e você está no canal Escavando as Escrituras. Fique comigo que depois da vinheta você vai saber realmente se existia vogais ou não no texto antigo. Bom, então, nós temos aqui então um texto original, é o Códice Leningrado B19A. Tá bom? Códice, que vem do termo babilônico Codex, que quer dizer caderno, tá bom? Leningrado, porque ele se encontra hoje na Biblioteca Russa de Leningrado. A sigla B vem de biblioteca e 19A é a sua catalogação desse documento. Então, Códice Leningrado B19A, essa é a sigla dele aqui. Então, nós temos aqui um códice da era medieval, tá? Que data mais ou menos entre o ano 1008 e 1009, tá? Que foi cuidadosamente detalhado por um grupo de pessoas chamado maçoretas, que vem do hebraico tradição, tá bom? Então eles meticulosamente e detalhadamente eles pontuaram os textos ali para que nós pudéssemos ler o texto antigo. Então realmente o texto antigo ele não tinha vogais. As vogais elas eram pronunciadas guturalmente. Por quê? Porque algumas consoantes elas serviam como auxiliadores na leitura, bom? Como, por exemplo, assim, nós podemos ver aqui um caso muito interessante, que é a letra R. O R, ele era pronunciado tanto como a letra A, como a letra E, tá bem? Então, você tem ali o nome Noah. Noah, em hebraico, quer dizer Noé, como você conhece como Noé. Você tem a palavra Moshe. Moshe termina com o R. Então, esse H aqui, ele tinha um som de E, tá bom? E Noah, o re também tinha um som de A. Nós temos uma outra letra aqui interessante, que é essa aqui, que é o Hirik. O Hirik, ele foi escolhido para ter a, a conotação da vogal I, tá bom? Então, o Re, aqui que nós temos as vogais A e E o Hirik, então, nós teríamos então para a vogal I. E nós temos então mais uma letrinha, que é isso aqui, que é o Vav. Ele foi distribuído para as consoantes O e U, tá bom? Então, como o texto era colocado sem esses pontinhos aqui que você tem visto aqui, esses tracinhos, então eles eram lidos guturalmente, tá? Para auxiliar na leitura. Então, o que que os maçoretas fizeram? Bom, eles pontuaram esse texto para facilitar a leitura na hora que você fosse ler o texto hebraico, tá bom? Aí fica aquela grande pergunta: será que realmente esse texto reflete a cultura antiga, o diálogo antigo? Olha, eu digo para você que não. Primeiro que o texto hebraico é um texto muito milenar. E ele, com o tempo, ele foi se desenvolvendo. E até a Idade Média, ele continuava se desenvolvendo como tem se desenvolvido hoje. Hoje nós temos o hebraico moderno, que não é o hebraico bíblico, tá bom? Então, a mesma língua, no mesmo lugar, ele tem as suas conotações dialetais diferentes, tá bom? Então, o que que acontece aqui? Como é que eu leria esse texto aqui
se não existisse essas vogais? Bom, a não ser que eu fosse um judeu de nacionalidade, um judeu de raiz, eu poderia ler ele aqui, entendeu? Então nós temos aqui dois pontinhos aqui embaixo e nós temos um pontinho em cima, dentro aqui, quer dizer. Vamos ler esse pontinho dentro aqui. Esse pontinho dentro dele chama-se dagesh. Existe o dagesh lene e existe o dagesh forte. O dagesh lene era sempre colocado nas guturais, tá? No início da palavra. E o dagesh forte era como você reduplicasse aquela palavra. Como, por exemplo, assim. Vamos falar em português para ficar melhor. Por exemplo, eu tenho uma palavra chamada caro. Caro que não é barato. Então, ele é o contrário de barato, é o antônimo. Então, caro tem um R só. E se eu falasse carro, teria dois R's. Então, é o que eu fiz? Eu redupliquei aquela palavra, ela se tornou mais forte, caro e carro. Ro. Tá vendo como é que o som sai mais... Desculpa. O som sai mais forte? Então, realmente, esse pontinho aqui, no meio da palavra, que não fosse uma gutural, ele reduplicava ela ali, tá bom? E fazia diferenciação em algumas palavras também, como um grupo chamado Begad e Kefat. O B, o G, o K, o P e o F. Então, esse pontinho dentro aqui, ele fazia essa diferença. Como, por exemplo, aqui. Aqui, na verdade, seria um V, ao invés de B. Como ele tem esse pontinho aqui dentro, então o Jumaçoreta está dizendo que ele tem um som de B e não de V. Então ele já disse para mim que não é brechite, é brechite. Então você vê que o Jumaçoreta já me ajudou na minha pronúncia para falar essa palavra aqui, tá bom? Nós temos dois pontinhos, um em cima do outro, exatamente também debaixo dessa consoante. Ela é chamada de Sheva. Esse Sheva aí, ele é como se fosse uma abreviação de uma palavra. Como, por exemplo, nós falamos no português pneu, psicologia. Né? Você não diz pneu, você não fala psicologia. Você fala psicologia, fala pneu. Você não fala da água, você fala d'água. Então você reduziu aquela palavra muito rápida. Então esse camarada aqui, esses dois pontinhos de baixo desse bait, traz exatamente essa pronunciação. Ele não está dizendo que é Bereshit, ele fala que é Breshit, ok? Você nota aqui também que temos dois pontinhos, um do lado do outro agora. Aqui você vê um em cima do outro, agora você vê um do lado do outro. Ele está formando que esta palavra aqui, o B e o R, é bre. Bre. Bom? BR é bre. BRA, bra. BRI, bri. E assim sucessivamente, tá ok? Então ele fala que é bre. Bre. O Aleph aqui no meio, ele está dizendo que ele não é pronunciável. Infelizmente, nós perdemos com o tempo essa pronunciação. Ele continua sendo uma consoante no hebraico, mas na nossa língua portuguesa e em outras línguas que foram se desenvolvendo através dos séculos, nós não temos uma palavra que se culturalmente se relaciona a ela. Olha, isso aqui seria a letra C, seria a letra D, seria a letra M. Nós não temos essa conotação, infelizmente. Então ela se torna muda, tá bom? E tecnicamente se torna invisível, porque ela não é pronunciada. Ela só vai ser pronunciada se houver uma outra vogal abaixo dela, ok? Nós temos agora aqui o Shin, tá? Com um pontinho do lado direito. Com um pontinho do lado esquerdo, ele tem um som de si, como de sinal, de sinaleira. Aqui ele tem um som de CH, tá? Como chi, como chapéu, ok? Note também que ele tem um pontinho aqui debaixo e ele tem esse camarada aqui. Lembra que o Yod eu falei que tem um som de I? Então, esse pontinho mais essa consoante aqui, ele se torna-se uma consoante mútua, ou seja, ele se junta a ela para se tornar uma vogal longa. Mas como assim? Nós temos a letra I de igreja,
E nós temos a letra I de inveja. Inveja. Vê que o in agora se tornou um pouco mais longo. Você não fala inveja. Você fala inveja. Vê que o in, se você colocar o dedo na garganta, você vai sentir esse glote ali. Então, juntando esse hirik mais o iode, ele se tornou então a vogal chamada hirik iode. Bom? Então já não é mais i, mas é mais i, bem longo. Então, brechi. E nós temos o T final aqui, que é o TH, tá bom? E nós temos então brechit, brechit, brechit. Vê que quando você fala que você coloca o dedo na garganta, você vai sentir a diferenciação do B, do bre, bre, chi. Você fala chi, que é o longo, você sente o glote colocado aqui dentro. Por isso que ela é chamada de gutural. Ela originalmente, antes dos maçoretas, ela não era pronunciada, tá bom? Como assim não era pronunciada? Bom, quando ela era descrita aqui, ela não era colocada esses pontos. Esses pontos só aparecem com os maçoretas. Mas era pronunciada, falada, mas não era escrita, não era descrita. Então, o que acontece? Os maçoretas eles não mudaram o texto, eles auxiliaram a leitura para que eu pudesse ler realmente isso aqui. Como eu disse, se eu não for judeu, que no caso não é o meu, eu não conseguiria ler esse texto aqui. Eu estou conseguindo ler porque os maçoretas realmente auxiliaram na leitura. Tá bom? Então, esses pontinhos aqui, ó, nós temos aqui, ó, 3 pontinhos, um do lado do outro e um embaixo no meio. Ele tem um som de um E bem breve. Tá bom? Nós temos aqui os 2 pontinhos embaixo que nós chamamos de cheva, tá bom? E temos aqui, então, aqui, ó, 2 pontinhos, um do lado do outro aqui. Esse aqui já é um E mais longo, tá bom? Já não é mais é E, ok? Nós temos aqui o hirik-iode e por aí afora, tá bom? Então, os maçoretas, ele não mudaram o texto. Aqui o yar, 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 yerri, yar, yerri. Aqui é quase que um tetragrama aqui, tá bom? Mas aqui seria e aconteceu, né? E aconteceu o dia. Aqui, ó. Yerri, boker, yom. Xerixi. Então, aconteceu o 6º dia, tá? Como é que eu sei que é Yerri aqui, ó? Iá aqui, um tracinho, tá bom? Iá, Yerri, Iá. Esse I aqui, e mais o Yerri, Yerri está no futuro, ele é um afixo do futuro. Então quer dizer que, desculpa, um afixo do passado, tá bom? E a Yerri quer dizer passado, desculpa, tá bom? É passado. E aconteceu, quer dizer, e foi. Aqui nós temos Boker. Por que Boker? Eu tenho aqui um Roland, que é um pontinho, tá? Boker, aqui, ó, que é o E mais breve, e o R no final. Vaier e Boker, quer dizer, e aconteceu, dia, Ion, aqui um dia, Xelixi. Xelixi quer dizer sexto, ou 6, né? E aconteceu, né, manhã, dia 6, tá bom? Então esses são os textos aqui. Agora nós temos que lembrar o seguinte aqui, muito interessante. Você nota aqui, ó, por aqui nessa parte em branco, que não existe linha nenhuma para descrever. Bom, eu tenho certeza que se eu der para você uma folha em branco, você não vai conseguir escrever reto, mas nem que a vaca tussa, usando essa gíria. Você não consegue escrever ela numa linha total. Mas veja a harmonização e o cuidado do texto quando os maçoretas descreveram aqui. Ó. Você vê, olha uma linha aqui, ó, debaixo da outra, uma letra debaixo da outra, com esse espaçamento aqui, igual ao tamanho desse espaçamento, desse aqui, e assim sucessivamente.
Do lado aqui também você vê a mesma coisa. Olha só. Você botar uma régua aqui, ó, você vai ver que o texto está totalmente alinhado. Ó, aqui ele transmite aqui, ó, um espaço aqui para que não fique essa metade dessa palavra juntando aqui. Então, para ele colocar essa palavra aqui por inteiro, ele coloca esse espaço aqui para que ela cabe certinho aqui, ó. Olha o lâmina aqui, que coisa linda, muito grande aqui, ó, bem puxado. Todas elas do mesmo tamanho. Se você pegar uma régua e colocar aqui, você vai ver que são todas da mesma altura. Bom, isso aqui são pontos de tinta. Tá? Isso aqui são queimados, tá? Que o códice passou por um incêndio. Tá bom? Isso aqui são pontos queimados de fuligem, né? Vamos dizer assim. Tá bom? Aqui são anotações maçoréticas, muito interessantes. Tá? Outro pedaço aqui de fuligem, aqui, ó. Aqui possivelmente alguém retocou o texto. Aqui, tá vendo aqui, ó, mais escura a tinta, mais viva, que essa daqui, ó. Então aqui ela foi retocada o texto ali. Então esse aqui é o Códice de Leningrado, tá bom? Aqui nós temos um Summer, aquela leitura trienal, e temos muitas curiosidades aqui. Aqui um ponto final, tá bom? Aqui ele começa um texto, ele termina aqui. E aqui vai, começa outro texto, e ele termina aqui. E assim sucessivamente, para você não fazer leitura totalmente corrida, mas você dá uma pausa ali, igual uma vírgula que nós entendemos hoje, tá bom? Então, resumindo aqui, os maçoretas, eles nos ajudaram e muito na leitura do texto aqui, ó. Aqui você vê aqui, ó, interessante aqui, ó, um pedaço de uma letra que nós não sabemos que letra é essa aqui, se é um Shin ou é um tal, um teta. O que que acontece aqui? Nós vemos que ela está pela metade, assim como essa outra aqui também. Isso aqui é para preencher esse espaço aqui, para não deixar ele vazio. Então você nota aqui que realmente ele tem que estar uniforme dessa forma. Aqui ele está esse espaço vazio, mas nós temos aqui um sof pasuk, que é final de frase. Bom, que é um final de frase. É como se fosse um ponto final. Ok? Aqui você vê outra metade de uma palavra aqui, talvez um aleph aqui, ó. Tá vendo? Então ele preencheu esse espaço aqui para ter a mesma quantidade de letras em cima, tem que estar embaixo também. Então os maçoretas realmente eles não mudaram o texto, mas eles harmonizaram o texto ali e produziram um texto assim mais simples para que nós pudéssemos entender como ele se desenvolveu através dos séculos. Bom, espero que você tenha gostado desse vídeo e agora tenha notado que realmente o hebraico bíblico existia assim vogais. Elas só não eram pronunciadas porque elas já existiam dentro do texto. Elas eram ora consoante e ora vogais. Isso foi passado de tradição para tradição. Com um certo tempo foi se desenvolvendo, então os maçoretas resolveram pontuar esses textos para que pudesse então fazer uma leitura mais simples e você pudesse entender o texto bíblico. Tá bom? Espero que você tenha gostado dessa aula aí. Muito obrigado por ter ficado comigo até agora e nos vemos então numa próxima aula.